Corrente do Enem, na Band News FM. E seguimos por aqui para levar para você informação sobre o Enem. Deixamos de lado toda aquela polêmica envolvendo a organização do Exame Nacional do Ensino Médio, do INEP, dessas mudanças de última hora, mas agora a gente fala do conteúdo, da prova, como se preparar. Jade Felipe conosco, diretora de conteúdo do blog Curso Enem Gratuito. Eu agradeço muito pela participação, Jade. Tudo bem? Boa tarde. Oi, boa tarde. E olha, vamos seguir aqui no ciclo, não só eu e também o Sandro Badaró, mas também a Bruna Barbosa já está aqui com a gente para trazer informação. Não, eu falei tudo errado agora, né, Sandro? Corrige, ele foi fazendo mímica para mim fora do ar, eu tô com a Bruna Barbosa, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas fala. Bruna Baroni está aqui com a gente, ela que tem produzido pílulas sobre o Enem. Começar com uma pergunta sobre, a gente está vindo aí de o ensino não presencial, os alunos estão já esgotados porque não foi fácil, o aprendizado foi extremamente prejudicado. Como é que fica a cabeça do aluno, como é que ele se prepara? Porque deve ter muita gente pensando, eu passei 2 anos onde eu não aprendi nada, ou eu não aprendi o necessário, a prova do Enem não é fácil. Como se preparar para não ficar estressado, mas também tá com conteúdo afiado até a primeira prova no domingo, Jade? Eu acrescento, é possível? Olha, Sandra, Thaís, é muito difícil mesmo essa questão com a saúde mental dos estudantes, principalmente nesse momento em que a gente está passando por tantas instabilidades, né, no planejamento da prova. Tudo isso está sendo bem complicado para eles, e ainda mais agora que as escolas e cursinhos estão voltando para o ensino presencial. Então, era uma coisa para a qual eles não estavam preparados, mas como amenizar essa situação, né? Eu acho que é o que a gente tem que pensar agora. O momento ideal, o estado ideal é um pouco difícil de alcançar, mas a gente tem que pensar em como amenizar isso. Eu gosto de pensar que todo mundo deu o seu melhor, né? Nós, enquanto educadores, e os estudantes, enquanto estudantes que são, né? Todo mundo fez o que pôde, todo mundo dedicou as suas horas e a sua concentração. E tem que pensar que ninguém esteve numa situação ideal. Todo mundo passou por dificuldades no ano passado, nesse ano. Então, estamos todos no mesmo barco, né? O coleguinha do lado que vai estar fazendo a prova também passou por um monte de perrengue. Então, a prova é difícil? É. Mas todo mundo teve que enfrentar muitos obstáculos. E todo mundo deu o seu melhor na medida do que tinha para dar. Então, acho que é ir com a consciência tranquila para a prova. E entender que é isso, sabe? Não tem, assim, muito o que ser feito agora de última hora. Não adianta tentar correr atrás de 1000 conteúdos que não foram estudados durante o ano. Entender que foi feito o possível e o possível provavelmente é o suficiente. A gente fica com um branco antes da prova e fica pensando, eu não sei nada. Sabe sim. Tem que confiar no que foi feito, no que foi estudado, porque normalmente já é mais que suficiente. É olhar para o coleguinha, mas não para a prova do coleguinha, isso não pode. Não pode. E Jade, aqui a Bruna falando, isso que você falou é interessante, né, de que agora não adianta você querer aprender tudo que você não aprendeu durante o ano. Então, neste momento, faltando alguns dias para a primeira data do Enem, é o caso de fazer simulado ou é o caso de focar naqueles assuntos que o candidato ainda não domina plenamente? Olha, agora faltando menos de uma semana para o primeiro dia do Enem, a gente tem que focar nas matérias que caem nesse primeiro dia, ou seja, linguagens, redação e ciências humanas, e aí na semana que vem, matemática e ciências da natureza. Então, focar no que vai cair no próximo domingo e depois no domingo seguinte. E agora é interessante a gente focar nos conteúdos que são mais cobrados, porque não adianta eu saber, meu Deus, eu não sei logaritmo, vou aprender logaritmo. Logaritmo cai de vez em nunca no Enem. Então não adianta você correr atrás de um conteúdo que dificilmente vai cair. Você tem que correr atrás de conteúdos que têm uma alta probabilidade de serem cobrados no dia da prova. Então, é o que a gente recomenda para quem ainda quer correr atrás de algum conteúdo nessa reta final. E também, uma coisa que eu sempre digo é redação. Se você eventualmente não treinou redação durante o ano, ainda dá tempo de entender o que é cobrado na redação do Enem e dá tempo de se preparar
para fazer uma redação boa e tirar uma nota boa na redação do Enem. Ainda dá tempo de fazer isso. Então, essa seria a minha orientação. Agora, aqueles minutos finais, o dia que antecede a prova, é para correr atrás do prejuízo ou dá para dar uma descansada, liberar a cabeça também e daí sim fazer a prova no dia seguinte? Olha, isso depende muito do psicológico de cada aluno. Eu lembro que quando eu fazia vestibular, Enem, eu ficava muito ansiosa, eu não conseguia descansar. Então, eu ia revisar, ler os resumos que eu tinha feito ao longo do ano. Então, se a pessoa está muito na pilha, vai revisar, pega resumos dos conteúdos que mais caem, mapas mentais, vai assistir aulão no YouTube, alguma coisa para a pessoa sentir que não está fazendo nada, porque às vezes na hora da prova a pessoa pensa, ontem eu fiquei dormindo vendo série, a pessoa também já vai ficar mal. Então, assim, mas se a pessoa precisa descansar, também é importante tirar um tempo para relaxar, e por mais que a pessoa queira ficar estudando, revisando, olha, chega ali 5 da tarde, 6 da tarde, tem que botar um alarme para pausar e aí ir dormir, descansar para chegar no outro dia e não estar esgotado porque passou o sábado inteiro revisando loucamente. Jade, ainda sobre a redação, queria aqui uma dica que eu ouvi de alguns professores, que é usar o seu próprio repertório e não necessariamente pensar naqueles livros clássicos, eruditos. Você usar uma referência de uma série, por exemplo, pode ser interessante, né? E aí eu já queria emendar com outra questão, que é sobre o sistema de correção do Enem, e aí considerando as questões de múltipla escolha. Como funciona o sistema de correção do Enem e por que não é uma boa ideia sair chutando na prova? Não pode fazer aquele A, B, C, A, E, vai voltando assim aleatório, não é uma boa, né? Olha, primeiro eu vou falar sobre a redação. O repertório é justamente cada menção que você faz a alguma referência sociocultural. Então, se você citar uma música, uma série, um livro, tudo isso conta. Não importa se é Shakespeare ou se é uma série da Netflix, se é uma música do Emicida. Você pode citar tudo que está dentro do universo do que você conhece. Então, você está lendo ali o tema da redação. Se você pulou na sua cabeça alguma coisa que você pensa que tem a ver com aquilo, ótimo, isso cabe na redação. Você só tem que relacionar isso com o tema que está sendo tratado. Então, não importa se é uma coisa super erudita, se tem a ver com o tema, cabe na redação, tá ótimo. Sobre o modo de correção da prova. O sistema que corrige a prova do Enem é chamado de TRI, Teoria de Resposta ao Item. E ele considera não só o número de questões que o candidato acertou, mas ele considera também a coerência desses acertos. Ou seja, se um estudante, por exemplo, acerta muitas questões que são consideradas dentro do momento da formulação da prova, só voltando um pouquinho, no momento em que os técnicos do INEP formulam a prova, eles classificam as questões em fáceis, médias ou difíceis. Então, na hora em que o candidato está respondendo a prova, naturalmente, ele não sabe quais questões são fáceis, médias ou difíceis. Mas aí, estou lá respondendo a prova, eu acerto muitas questões difíceis, mas eu erro muitas questões fáceis. Isso não faz muito sentido, não é coerente, porque se eu acerto o difícil, teoricamente, eu também deveria acertar o fácil. O que o sistema de correção da prova do Enem vai entender? Ele vai entender que eu chutei, que eu acertei as questões difíceis porque eu chutei, afinal, eu errei as questões fáceis. Então, ele vai dar um peso para esses meus acertos um pouco menor. Então, é isso que a gente diz que não faz sentido você sair chutando, a não ser que, claro, você está correndo contra o tempo, faltam 30 minutos para terminar a prova, você ainda tem metade da prova para responder. Aí, claro, vai chutar, né? Mas o ideal é que o estudante responda a prova de acordo com os conhecimentos que ele tem e responda, de fato, as questões que ele sabe. Se tem uma questão que ele está achando muito difícil, que ele não lembra aquele conteúdo, é melhor pular e tentar completar a prova dentro das questões que ele lembra, que ele tem condições de responder. Porque aí o sistema vai entender que a prova dele foi coerente e aí os acertos dele vão ser bem considerados, vão ter uma nota alta. Jade Felipe, diretora de conteúdo do blog Curso Enem Gratuito, te agradeço demais, Jade, pelas dicas, pelas informações e até uma próxima.